Olá, amigos ouvintes! Inicia agora mais um programa Curiosidades Bíblicas. Comigo, Rômulo. Nosso programa hoje vai tratar sobre interpretação da Bíblia, né? Interpretação livre da Bíblia ou interpretação orientada da Bíblia. Esse programa ele é dedicado à formação dos católicos, né? Então vamos para o nosso slide e vamos fazer o nosso estudo de hoje, né? Vamos ver qual é a orientação para os católicos. Olha, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, fala o seguinte: Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste. Olha que interessante, gente. Paulo escreve a Timóteo dizendo isso sobre as Escrituras. Sabes de quem aprendeste. Quer dizer isso? Que as Escrituras, ela não pode ser ensinada por qualquer pessoa, de qualquer lugar, que a gente não sabe quem é. Por isso que Paulo fala lá no capítulo 3 da carta a Timóteo, da segunda carta a Timóteo, ele fala: permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste. Olha, não é? Aí continua: e desde a infância conhece as Sagradas Escrituras e sabes que ela tem o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Mas o que chama a atenção bem aí é o versículo 14, que ele fala, lá no finalzinho do 14, né? Permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste. Em outras palavras, sabes quem ensinaste, gente. Portanto, a Bíblia, ela precisa ter confiança naqueles que ensinam a palavra, porque muitos podem ensinar errado. Vamos para frente. A Igreja Católica, ela zelava para permanecer fiel e obediente à vontade de Cristo. Então, a Igreja Católica, ela tem um cuidado muito grande com o ensino das Escrituras. Lá na carta de Paulo a 1 Timóteo, ele diz: escrevo-te para que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O que quer dizer aqui que Paulo coloca a igreja de Cristo como a coluna e fundamento da verdade, aquela que ensina a verdade que está contida na Bíblia. Essa igreja é a coluna da verdade, é ela que interpreta a Bíblia. Portanto, a Igreja Católica é a primeira igreja cristã fundada por Jesus, que vem dos apóstolos de Jesus. Então é esta igreja que é coluna e fundamento da verdade. Vamos adiante. Mesmo São Paulo, zelando pela fidelidade doutrinal, ele manda essas palavras para os bispos. Lá em carta a Tito, capítulo 1, versículo de 5 a 9. É preciso que o bispo seja irrepreensível, firmemente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exortar segundo a sã doutrina e rebater os que a contradizem. Olha, gente, é interessante observar nas palavras de Paulo que ele sempre fala que existe uma coluna que orienta, uma coluna da verdade que orienta. Então ele fala que o bispo tem que ser irrepreensível e ele tem que estar ligado à doutrina da fé, tal como foi ensinado. O próprio Paulo, gente, reconhece que a Bíblia pode ser ensinada de forma errada. E para isso é preciso que o bispo seja irrepreensível. Aquela pessoa que está à frente da pregação, do ensinamento da Bíblia, tem que estar ligada à igreja.
Ele não pode ser uma pessoa qualquer desconectada da igreja de Jesus, que é a coluna da verdade. Vamos mais adiante. Segundo carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 16. Vamos lá ver o que ele diz. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesses assuntos. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou poucos fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como o fazem também com as demais escrituras. Então, gente, Pedro aqui, como Paulo fez lá atrás, Pedro está abrindo os olhos contra a má interpretação da Bíblia. E ele fala que existem os espíritos ignorantes ou poucos fortalecidos deturpando a Bíblia, né? Existe gente que pode deturpar a Bíblia por falta de estudo, e existe gente que pode deturpar a palavra por falta de caráter, né? Então Paulo já fala isso. Na segunda carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 20: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Olha que interessante, gente. Na carta de São Pedro, no Novo Testamento já, né, que São Pedro era discípulo de Jesus, aquele que foi escolhido para ser o líder da igreja, quando ele diz: tu és Pedro, e eu te darei a chave do céu. Olha o que aqui Pedro fala, gente. Sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Gente, tá lá, capítulo 3 da segunda carta de São Pedro, no versículo 20, gente. A Bíblia não foi escrita para interpretação pessoal e também não deve ser lida de interpretação pessoal, gente. Cada pessoa que nunca estudou nada, que não tem um curso, uma formação, mal sabe ler, vai pegando a Bíblia e vai interpretando de qualquer jeito. O próprio São Pedro fala isso. Nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Uma pessoa que não tem estudo, não tem orientação da igreja, não tem conhecimento suficiente, ela não pode sair por aí interpretando a Bíblia, gente. Tá claro, tá aí o texto. E São Lucas, capítulo 10, versículo 1. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. E ele disse lá no versículo 16: quem vos ouve, ouve a mim. Quem vos rejeita, me rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, os apóstolos de Jesus, eles foram enviados com autoridade para ensinar a palavra. Por isso que a nossa igreja é católica apostólica, vem dos apóstolos. Esses apóstolos que receberam de Jesus o envio de ensinar a palavra. E quem rejeita esses apóstolos, rejeita também a Jesus. Eu vou agora passar para vocês um exemplo de que a Bíblia não pode ser interpretada também ao pé da letra. Se a gente interpretar ao pé da letra, corremos o risco de cometer até atrocidades. Olha isso, em Deuteronômio 21, capítulo 21, versículo 18 em diante. Se um homem tiver um filho indócil e rebelde, que não atenda às ordens de seu pai, nem de sua mãe, permanecendo insensível às suas correções, seu pai e sua mãe o tomarão e o levarão aos anciãos da cidade, à porta da localidade onde habitam, e lhes dirão: este nosso filho é indócil e rebelde, não nos ouve, vive na embriaguez e na dissolução. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que ele morra. Assim tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel, ao sabê-lo, será possuído de temor. Quando o homem tiver cometido um crime que deve ser punido com a morte, e for executado por enforcamento numa árvore, o seu cadáver não poderá ficar ali durante a noite, mas tu o sepultarás no mesmo dia. Pois, olha esse versículo aqui, ó. Pois aquele
o 23. Pois aquele que é pendurado em um objeto é um objeto de maldição divina. Aquele que é pendurado é um objeto de maldição divina. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Aqui, gente, tem dois textos aqui nesse Deuteronômio, dois pontos importantes. Primeiro, né, manda matar o próprio filho apedrejado, gente. Isso aí era na época da antiguidade. Hoje não é permitido isso, nem por lei civil não permite isso, gente. E os 10 mandamentos falam não matarás, gente. Se a gente pegar a Bíblia ao pé da letra, nós encontramos uma contradição, não é? E o próprio Jesus não seguiu essas leis, gente, não é? Lembra da mulher adúltera? A mesma lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Levaram ela para Jesus e Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus questionou aquela lei ao pé da letra, gente. Então está aí, né, um versículo. Se a gente pegar isso aí ao pé da letra, quantos pais vão ter que apedrejar seus filhos em praça pública, não é? Olha, a Bíblia, ela tem contexto, ela tem época, ela tem linguagem que a gente precisa conhecer para a gente entender a Bíblia. A gente precisa estudar para poder entender a Bíblia, para entender o que a palavra de Deus quer dizer para nós, porque ela foi dita numa época, numa cultura, não é? É preciso estudar. E o outro, gente, versículo que chama atenção aí é falar que todo aquele que foi pendurado em um objeto é um objeto de maldição divina. Jesus morreu pendurado, gente, na cruz. Se a gente pegar a Bíblia ao pé da letra, nós vamos estar dizendo que Jesus é maldito, né? Então, que Jesus é maldito. Então, isso aí prova, a Bíblia, ela tem que ter texto e contexto. Ela não pode ser simplesmente interpretada de qualquer jeito. Uma pessoa que pegar esses textos aí, gente, isolados, ele vai sair matando os outros. E esse último versículo 23 aí coloca o próprio Jesus como amaldiçoado, não é? O próximo versículo dá a resposta também. Olha, lá em esse Deuteronômio 21, capítulo 21, no 23, esse versículo que eu acabei de confirmar para vocês aí, fala que aquele que morre, aquele que é pendurado, é um objeto de maldição divina, gente. Então está dizendo que Jesus foi amaldiçoado, né? Mas tem uma explicação para isso. Se a pessoa pegar o pé da letra, ela para aí como Jesus é amaldiçoado. Mas lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, carta de São Paulo aos Gálatas, ele diz: Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Se alguém pegar o texto isolado, termina aí como Jesus maldito. Mas a gente sabe que Jesus assumiu os nossos pecados, assumiu os nossos pecados e pagou por nós, não é? Então, aqui nós vemos que a Bíblia tem que ser orientada pela igreja. Os apóstolos de Jesus são esses orientadores. E a Igreja Católica, ela é herdeira dos apóstolos. Por isso que o nome é católica de universal, apostólica vem dos apóstolos, e romana, porque Pedro morou em Roma. Pedro foi o primeiro bispo de Roma e se tornou o primeiro papa. Então, vocês que estão ouvindo agora, pegue a Bíblia de vocês, pausa o vídeo e vai ler na Bíblia os versículos que estão sendo citados aqui e marque na sua Bíblia. Faça o seu estudo. A vantagem do vídeo é isso, você pode pausar o vídeo. Então, quando tiver a citação bíblica, aí na tela você pausa e vai na tua Bíblia. Obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Curta o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, divulgue este vídeo, manda o nosso link para os seus parentes, para os seus amigos, para as pessoas dos seus grupos, para as pessoas da tua paróquia. Vamos divulgar. Os católicos precisam conhecer a Bíblia. Um grande abraço a todos vocês.